Olá, sexta temporada do Falando Nisso, a gente completando 10 anos, agora de segunda a sexta, às 10h30 da noite, com conteúdos incríveis, convidados fenomenais, e hoje eu tenho mais um deles, André Pessoa, o fotógrafo que eu vivo dizendo que as pessoas teimam em dizer que ele é pernambucano, mas ele só nasceu lá. Na verdade, ele é um cidadão do mundo, né? Já está no Piauí, explorando no bom sentido, como causa, como ativista, como fotojornalista, as nossas riquezas aqui. Ele é a pessoa, o profissional da área de imagem que mais fez registros que nos mostram a riqueza que nós temos, não só no Piauí, mas no Nordeste e no Brasil. É um fotojornalista reconhecido no Brasil, fora do Brasil, com muitas publicações, e hoje ele está aqui para falar de mais uma delas, que se você não viu, corra atrás. Piauí, Terra Querida, Filha do Sol do Equador. É sobre isso que a gente vai conversar. André Pessoa. Eu estou muito feliz de estar reencontrando você. O André é um amigo querido dos jornalistas do Brasil e do mundo todo. Se a gente tem hoje uma conexão com o meio ambiente, com riquezas naturais, com cerrado, com caatinga, e a gente foi visto lá fora, foi percebido lá fora, muito disso, muitas dessas referências têm a assinatura do fotojornalista André Pessoa, que é produtor, fotógrafo, dono de pousada, mas acima de tudo, dono de coisas assim, ó, que viram um patrimônio. Você precisa ter na sua casa, na sua escola, na sua empresa, na instituição que você trabalha, um livro como esse, que é o Piauí Terra Querida, que o André está lançando. André, eu não paro de ver. Você sabe que eu tenho umas fotos suas que você me deu, quis tomar depois, mas eu digo, André, já está no quadro. Não vou te dar mais, não. Não lembrava que eu quis tomar. Uma foto que tem umas crianças assim abraçando uma árvore. Estão na minha sala, campanha lindas da Serra lá. Vermelha. Exatamente, da exposição que a gente fez juntos, né? Que você cedeu as suas fotos para que a gente fizesse uma exposição no Viva Arte. Como que você está? Bem-vindo. Estou super feliz hoje de estar aqui com você, né? Tenho matado um pouco dessa saudade através do Instagram. Eu não uso, mas com a pousada tive que usar. E sempre estou te vendo ali cada vez mais bonita, com coisas interessantes. Muito bacana voltar, né, Maia? Se a gente for pegar um calendário, tem aí no mínimo 2 décadas que a gente trabalha junto. Foi né? com o André que eu desci de rapel em lugares que nunca foram pisados. Eles disseram isso para mim, eu acreditei, na Serra da Capivara. Foi o André que nos recebeu a Meio Norte inteira para escrever uma página na história da transmissão brasileira, onde aconteceu o Interartes. E se não fosse o André de colocar a câmera dele em lugares que só ele consegue colocar com uma equipe linda lá de São Raimundo Nonato, a gente não teria sido destaque na Folha de São Paulo, no Estadão, né? A Helena Cates, né, que viu o nosso trabalho, e a gente entrou para a história. Virou nossa amiga, Virou amiga da gente, é verdade. E os ninjas de São Raimundo virou um status, né? Gente, tem uma diretoria que recebe você, se você é íntimo lá em São Raimundo Nonato, que é uma loucura. Procurado pelo Brasil inteiro, Multishow, Globo Repórter, todo mundo só quer saber dos ninjas. Pois é, e você continua trabalhando com esse pessoal todo, né? Dando apoio ao jornalismo no Brasil inteiro, com grandes amigos e grandes produções, né, André? Não fazendo aquela recepção que você teve, com batedor, carro da polícia, ambulância e tudo mais, né? Helicóptero. É tudo isso que você falou, mas eu devo, na verdade, ao Piauí, né? Se não fosse o Piauí, as belezas do Piauí, eu não teria conseguido essa projeção que você falou do mundo, nas revistas, com as televisões. Então, eu sou muito grato ao Piauí e sou muito grato a Teresina, que eu venho um pouco, mas eu sinto que essa cidade tem uma energia muito positiva comigo. Me recebe muito bem, as coisas que eu faço aqui sempre dão certo. Então, assim, eternamente piauiense. Eu nasci em Recife. Só fez nascer, eu falei. E esse livro, André, que coisa linda, Piauí Terra Querida. A primeira edição, eu gostei que você botou a primeira edição. Porque já estamos tentando a segunda já. Eu amei a dedicatória também. Gente, olha, a gente depois vai passando para vocês. Como que a gente faz para mostrar aqui, Cleiton? Né? Porque eu não vou pedir as fotos para o André para ele mandar para mim, porque senão eu vou ter que botar tudo no quadro de novo. Eu já te mandei, já.
Mas a gente só mostra assim rapidamente, só para você ter ideia, olha. Então, esse livro é uma coletânea de 30 anos. Então, por exemplo, você está abrindo as 5 primeiras imagens que foram editadas e você vai chegar agora numa cena, Maia, que você é mãe e você sabe. É uma mamãe tamanduá com seu filhotinho deitado na sua barriga, dentro de um oco. Ou seja, é uma cena que o ser humano não tem acesso, né? É necessário um mateiro, um biólogo para mostrar o documentarista, o fotógrafo e ele trazer isso para a população. É então, fantástico, esse gente. livro é isso, é um apanhado de 30 anos. André, agora sim, isso é o teu olhar, cara, é o teu olhar. E eu acho incrível que você não se acostumou com o extraordinário. Cada vez que a gente vê o teu trabalho, a gente enxerga aquilo que a gente naturalizou de tão bonito, mas que a gente... passa batido. Passa batido. É o cotidiano. É uma beleza extraordinária que a gente não vê. Olha aí, gente, as fotos que o André mandou pra gente. Agora sim, eu estava só passando um pouco aqui para vocês verem, mas aí são coisas fantásticas, né? São quantos anos de trabalho? São 30 anos, 30 só anos. Aqui no Piauí. Eu cheguei em 1993. Então, esse livro, de certa forma, eu não vou falar de 30 anos, porque os 5 primeiros anos se perderam dos arquivos. Mas aí tem fotos de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. De pessoas que tornaram-se amigos, Sim, né? A Sebastiana, por exemplo, essa é um ícone da cultura popular piauiense, né? Cantou agora para o Lula na campanha. É uma mulher que criou os filhos. Ontem eu fui fazer uma compra numa loja e o vendedor me disse, você é de São Raimundo Nonato, eu estudo com a filha da Sebastiana aqui numa faculdade. Eu digo, meu Deus, a Sebastiana conseguiu colocar uma filha na faculdade, que guerreira. Então é isso, é a mulher nordestina, é a piauiense forte, é o homem sertanejo. Olha essa imagem, Maia, essa imagem tem 25 anos. Ele estava falando dessa aqui, ele estava falando da Sebastiana, que era essa aqui, ó. O Cleiton vai mostrar pra gente. Só volta para o estúdio um pouquinho, produção, obrigada. Essa aí que eles já tinham, ó. Essa é a Sebastiana, é uma guerreira. Né? Que ele estava falando ainda há pouco. E a foto que ele estava se referindo é essa aqui. Olha essa foto, gente. Realmente eu acho essa foto muito forte, Maia. Se você observar as unhas dele, você vê o detalhe, a camisa, o rosto. É um trabalhador sertanejo de Guaribas. Gente, provavelmente tinha chegado da lida quando eu fiz essa foto, porque foi final do dia. Eu até utilizei um flash. Provavelmente passou o dia no mato e aí você vê a camisa suada, os dedos sujos. Esse é o piauiense que Euclides da Cunha chamou de, antes de tudo, um forte, né? Eu lembro que a primeira frase, quando eu te conheci, já faz um tempo, que você me disse que eu guardei, você uma pessoa estava querendo pegar tatu e levar, e você sempre teve esse trabalho, não só de fotógrafo, jornalista, mas também educativo, né? Você dizia, você não pode, você virou para o cara, o caçador, e falou assim, você não pode, porque você tem que ser um guardião disso aqui. Eu nunca esqueci disso, porque eu achei poético, mas muito assim, uma forma de você... E não é repressivo. Exatamente. Não é uma forma repressiva, você vai ser preso. Não, evita isso porque você é um guardião. Teus filhos vão ver isso, teus netos. O futuro da tua família vai depender desse animal. Por mais que você possa pensar que é um animal que não vai fazer diferença, vai. Quando ele é tirado da natureza, vai. Claro que tem situações que a pessoa está passando fome e aí a própria legislação diz que não é crime, mas você tem que ir até um juiz explicar. Sim. E quando você mostra para ele que ele é o guardião natural, né? Isso que eu tenho falado você muito do Piauí. Né? Claro. Você dá importância, você insere a pessoa no momento que eu na digo, preservação. Maia, que tudo que eu conquistei foi em função do Piauí, na verdade eu estou querendo dizer para o piauiense, e eu me sinto piauiense também, que está tudo aqui. Você não precisa sair da sua terra para ganhar destaque no mundo. Precisa só enxergar melhor, tirar a poeira dos olhos. Desmobilizar o olhar. A gente está habituado a olhar da mesma forma para as mesmas coisas e a gente deixa de enxergar. André, eu lembro de uma foto tua que também foi uma foto ativista daquelas queimadas, né?
quando Serra Vermelha. Na Serra Vermelha ali, que aquilo rodou o mundo, varreu o mundo e começou a fazer denúncias relevantes, importantes dentro do jornalismo sobre a questão do meio ambiente, no momento em que o meio ambiente era tratado de qualquer forma. Hoje ele continua sendo, mas ele é denunciado. Esse maltrato é denunciado. Então você foi a primeira pessoa a dizer, olha, isso está acontecendo aqui, isso não pode. O teu ativismo com o teu trabalho é uma coisa inspiradora. E mostrando aos próprios políticos, olha o que é que vocês estão autorizando destruir. Sim. Uma floresta que é uma biblioteca que ninguém lê os livros ainda. Então, os próprios políticos não sabiam, eles recebiam uma ajuda, digamos, política, financeira, para financiar suas campanhas e diziam, você quer derrubar uma mata que está lá no sul do Piauí ou no Cerrado? Tudo bem, não vai fazer a diferença. Então, o nosso trabalho, de certa forma, foi para tentar mostrar, não, calma, a gente não quer um desenvolvimento a qualquer custo, como a Bahia, como o Pernambuco, como o Ceará tiveram, e que hoje pagam um preço. A gente paga um preço pesado pelo subdesenvolvimento social. As nossas populações mais carentes sofrem com infraestrutura, falta de água, falta de estrutura educacional, saúde, estradas. Mas se a gente destruir a natureza é pior. Né? As consequências vão ser maiores. E hoje o Piauí é o que é e vai ser o estado do futuro por ter preservado a sua natureza. Você que escreveu uma página tão importante na preservação do meio ambiente, no ativismo ambiental, no despertar das pessoas, que vai da pessoa mais simples, a pessoa que deve tomar uma atitude, de autoridades, de políticos, que despertou isso. Em que página você acha que a gente está hoje em relação ao meio ambiente, André? Eu acho que a gente está começando a ganhar consciência de que nosso estado tem um grande potencial. Eu ainda vejo políticos importantes do estado, ainda com a cabeça um pouco bitolada, fechada, acreditando em pseudos investidores ou pseudo-desenvolvimento, mas eu já consigo perceber que quando ele olha ao lado, as próprias lideranças dizem, ei, governador, ei, deputado, vamos com calma, pensa nisso. E a gente tem uma possibilidade de um novo governo, o governo Lula, que é eleito e que assume com essa questão ambiental como prioritária. Então, se a gente for ver, o Wellington Dias é nomeado ministro, um dos principais ministros do governo Lula. Desenvolvimento social, uma coisa que para Lula e para o governo dele é fundamental. Mas se a gente pega os índices do último governo do Wellington Dias agora, que a Regina assume temporariamente, são muito negativos. Desmatamento no Cerrado, desmatamento na Caatinga. Apesar do Wellington Dias já ter mudado 100% a visão de meio ambiente e de patrimônio natural da época da Serra Vermelha. E também nós estamos diante de uma nova geração de políticos em alguns lugares. Rafael Fonteles assume com esse compromisso com a educação. É professor, que passa, né? E passa, a educação passa pela preservação do meio ambiente, E eu costumo dizer que se fala muito em saúde, e saúde é natureza, né? Se a gente não preserva as nossas nascentes, as nossas matas, os nossos bichos, a gente não vai ter a saúde, porque a saúde física do homem, ela precisa de uma natureza preservada, ela precisa de água boa, ela precisa de um ar bom, ela precisa ter um desenvolvimento sustentável. Essa é a palavra. E tem muita coisa, gente, que já é irreversível do que a gente maltratou o planeta. Tem coisa que a gente não vai conseguir recuperar mais. Então, assim, é uma questão de sobrevivência, de amor, de você não naturalizar a tua casa, que é a terra. Né? Então, assim, por isso que eu acho esse trabalho tão importante. E desculpa, mas muito importante falar isso que você está dizendo, porque, por exemplo, tem uma palavra que é muito utilizada, de reflorestamento. Quando você fala de reflorestamento, a gente pensa que é uma coisa, a melhor coisa do mundo. Ela é positivo, porque reflorestamento é um termo que está ligado com florestas com fins comerciais. Então, você refloresta com pinos, você refloresta com eucalipto, porque isso vai virar alimento para a indústria, papel, roupa, uma série de coisas. Eu trabalho com a recomposição florestal. A recomposição é quando você devolve à natureza o que ela te deu. Então, o que é que eu tenho que devolver ao Piauí
30 anos de coisas boas. Montei um viveirozinho simples na Serra da Capivara, chama Viveiro Mata Branca, em que a gente produz, planta e distribui gratuitamente mudas da caatinga. Então, isso é uma ação muito positiva. Aliás, você criou uma pousada lá, né, que é uma referência internacional hoje. As pessoas vão, tem crítica positiva no Airbnb, que é uma coisa fenomenal, que é tipo, não é pago aquilo ali, né? E que virou um lugar sustentável, né? E de referência. E de referência. Porque isso que você falou, o mundo inteiro vai na Serra da Capivara, é patrimônio cultural da humanidade, mas quando as pessoas chegavam lá, os hotéis muito fraquinhos, não é nem culpa do empresário local. É que ele não tem uma perspectiva de que as pessoas que estão indo lá, ou algumas pessoas, necessitam de um serviço diferenciado. E aí veio a pandemia, eu morando sozinho numa casa com 6 quartos, 8 ar-condicionados. Não, vamos transformar isso numa pousada de charme, num espaço bacana. Então fiz uma casinha para mim pequenininha ao lado e transformamos minha antiga casa no Rupestre Ecolodge. E é maravilhoso. Eu ligo para o André e falo, André, eu acho que eu vou em setembro. Eu disse, Maia, deixa para vir em setembro do próximo ano, porque, mas assim, eu tenho redes aqui, se você quiser, deixa para vir em setembro do próximo ano, porque eu estou lotado, ele não tem vaga. Outro dia eu liguei, Maia, o pessoal do Multishow está chegando todinho para cá. O pessoal não sei de onde, de uma equipe internacional, está todinho aqui. Eu falei, tá, André. É uma pousada pequenininha, só tem 6 suítes, mas a gente procura oferecer um serviço de alta qualidade, sustentável, com uma série de ações que o próprio hóspede se sente bem estar naquele lugar. Você é convidada, vai conseguir uma vaga. Eu vou conseguir. Tenho fé que eu vou conseguir. Aliás, André Pessoa, esse foi o de 2021 que você não conseguiu me entregar, né? Foi, na correria. Esse é um livro sobre o corredor ecológico Capivara Confusões. Então, nesse livro a gente fala um pouco dessa importância. Não é só preservar um parque nacional, mas é um parque, é um ser vivo. Não existe limites, fronteiras. E entre Serra da Capivara e Serra das Confusões existe um corredor ecológico. Quando eu fui explorar esse corredor, eu descobri coisas incríveis, tipo que nem a capa, por exemplo. Olha a capa. É uma pintura rupestre em cor de ouro, de um veado galheiro, mas uma coisa assim que deveria estar no Museu do Louvre. E olha que você conhece muita coisa. E a Niede, que está há 50 anos ali, não conhecia esse tipo de coisa. Uma nova pedra furada que tem, deixa eu te mostrar. Olha, quem diria que existiria uma outra pedra furada tão bonita quanto a da Serra? Tem outra que você descobriu, né? Nossa, que maravilhosa. Não é bonita? Ela fica de que lado ali daquela? Fica entre Capivara e Confusões, no metade do caminho ali. Gente, que mais bonita que a outra, né? Porque está encantada, cada um tem sua beleza. Essa é selvagem, a outra está com turismo. A outra já está como turismo. Você sabe que eu tenho a festa... tatuada aqui no meu pescoço, né? A dança depois da festa, a dança, né? Então eles estão todos aqui dançando, é por isso que eu não paro, gente. Para sempre. Então eu tenho 2 tatuagens, a do beijo, eu tenho 7 tatuagens, a do beijo e essa aqui, são essas que são do meu coração, que depois que eu voltei de lá... Nunca mais largou. Nunca mais Ficou impregnado larguei. no seu corpo. Quantos livros já, André? Sobre o Piauí, esse é o 5º. Agora, na minha carreira, são mais de 20 já. Nossa, e com colaborações em publicações diversas. Né? Fantástico. Você tem parcerias com muitos jornalistas, né? Sérgio Adeodato, que você entrevistou, um dos grandes jornalistas do Brasil, né? Sim. É um grande parceiro, tem um texto dele maravilhoso. E você ganhou muitos amigos, né? Como o Francisco José. Sim, muitos amigos. Amigos de fora, né? Agora eu estive em Recife, a gente foi almoçar, eu, Francisco José, o Renatinho e a Nina, minha filha, né? Sim. E aí ele esperou eu me servir no buffet. Quando ele voltou, a Nina disse, pai, ele disse que você é um dos seus melhores amigos, é você. Eu disse, é brincadeira dele. E onde você quer chegar, André? Quais são os seus planos? O que vem por aí? Quero que o piauiense cada vez mais desperte que esse estado é maravilhoso, é riquíssimo, e todas essas belezas que eu mostro aqui no livro é a terra de vocês, que cada vez se inspirem mais nisso e que não deixem os políticos tomarem um caminho errado. Não deixem. Porque político passa, os homens passam e a terra fica.
Muito bom, André. Muito obrigada. Eu sei que você está envolvido em muitos projetos, né? Você sabe que o nosso programa ele é gravado. O André, quando esteve aqui, estava à véspera de lançar em Teresina. Foi um sucesso absoluto. E aí a gente encontra o teu livro onde? Nas principais livrarias aqui, de shopping, na em Entre aeroportos Livros, também, né? Aeroportos. Você tem que levar, André. Vamos tentar colocar. A gente vai fazer uma segunda edição Instituto agora. Ecológico Caatinga, né? Rede Ambiental do Piauí e também o apoio do governo do estado aqui atrás. Aí agora, através desse apoio, a gente vai tentar fazer uma segunda edição já com o Rafael, para que esse livro vá para todas as escolas públicas do Piauí. Então vamos fazer uma edição, eu não vou cobrar nada, o governo vai pagar só a impressão, direto para a gráfica, e aí nossa ideia, a CECE, que é do Movimento Nacional de Direitos Humanos, está coordenando isso com o Rafael, é que esse livro vá para todas as escolas. Olha como o André é preditivo. Ele já fazia essas fotos há muito tempo, gente, da importância dos índios, da natureza. Fantástico o teu trabalho. Querido, jura que não vai ficar mais muito tempo sem me ver? Jura que veio aqui mais vezes? Vou tentar ficar vindo aqui em Teresina com mais periodicidade. Por favor. Esse André Pessoa, fotojornalista, produtor nacional, internacional e que projeta o Piauí quando as causas são ativistas relacionadas ao meio ambiente e quando são lindas, de mostrar a nossa beleza, o que somos, né? De onde viemos, principalmente, é um pesquisador nato. Muito obrigada, André. Eu que agradeço.